Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do nosso Weekend Lockup. Estamos a caminho do mês da paragem da Fórmula 1, mas não desesperem. Deste lado, vamos continuar a trazer-vos todo o conteúdo todos os dias, com tudo o que precisam para não perderem o ritmo. Por isso já sabem, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perderem nada e não se esqueçam de ativar o sininho e dar um gosto neste episódio. Eu sou a Nora Passinhas e tenho o prazer de ter comigo um painel prontíssimo para comentar tudo sobre Fórmula 1 e finalmente ter uma boa noite de sono ao fim de semana. Ao meu lado, alguém que não vê as corridas, vive-as ao detalhe dentro e fora de pista, André Fernandes. Ao seu lado, a mente estratégica que está sempre um passo à frente da forma como se conta e analisa o desporto motorizado em Portugal, Fernando Correia. E por último, mas não menos importante, o nosso convidado desta semana, que apesar de não partilhar a mesma paixão que o nosso Diogo por Charles Leclerc, tem uma capacidade invejável para imitar Lando Norris na Bélgica em 2021 ou Checo Pérez no 2022. Diretamente dos estúdios da Cidade FM para os estúdios da FL, Pedro Goias. Epá, fogo. It's too much for me to Pedro. Recepção, pá. Fogo, até tenho vergonha agora que vejo num ecrã enorme. Mas aconteceu mesmo, estou igual a eles todos. Está incrível. Estou melhor que o Lando, se calhar. Está a boa produção, um está a boa mais... produção. Estás mais acordado. Epá, o cheque está pior Mas que eu, com a tá. manta, com É que eu almofada. conseguia andar, eu conseguia andar. Estava muito complicado. É verdade. Agora sim, equipa, como é que estamos para hoje, Pedro? Primeira vez no Estou nosso muito podcast. feliz, estou muito contente. Pá, agora ainda fiquei mais, agora que vi aquilo. Prometo que isso não vai acontecer aqui. Eu estou bem hoje. E vocês? O sono está assim tão mal como o do Pedro? Ou... Está um bocadinho, mas estou entusiasmado na mesma. Boa. Eu estou com um sabor assim agridoce com esta paragem do campeonato, que é merecida. Isto foi um início de ano um bocado intenso para o nosso lado e, portanto, por um lado triste, mas por outro lado... Temos tempo para descansar, ao menos. Ao menos isso. Bem, vamos rever então aqui um resumo da última corrida em Suzuka, que tivemos um pouco de tudo. Suzuka começou de uma forma completamente inesperada, tivemos logo Kimi a perder a liderança e acabou por ficar bem para trás, e quem aproveitou, e bem, para surpresa de muitos, foi Oscar Piastri, que vem de não ter voltas em pista a liderar com um arranque brutal. Em segundos, a corrida virou completamente. Tivemos uma primeira fase muito intensa, com várias trocas de posição, o pelotão ainda bastante junto, mas o momento-chave da corrida foi a volta 22, com o safety car, depois do acidente forte de Berman, que nos deixou a todos a suster a respiração. E com pânico de ver aquele pé torcido a sair do carro. E aqui sim, muda tudo, porque Antonelli, ao contrário do seu colega de equipa, aproveita perfeitamente a janela de paragem do safety car, ganha uma posição estratégica e a partir daí basicamente controla a corrida até ao fim. Atrás dele, Piastri segura um segundo lugar super importante, e temos assim o primeiro pódio da McLaren, e Leclerc fecha o top 3 depois de uma luta apertada com George Russell até às últimas voltas. Resumindo, uma corrida que teve momentos caóticos, começou de uma maneira estranha, mas teve um momento decisivo que acabou de dar a vitória a Antonelli, que sai de Suzuka como o líder mais jovem de sempre do campeonato. E por falar em jovens, na Fórmula 1, temos aqui o Pedro, e era fixe perceber quando e porquê de começares a ver Fórmula 1 nesta nova geração. Opa, eu acho que comecei a ver Fórmula 1, se calhar estou aqui um bocado em representação daquelas pessoas que começaram a ver Fórmula 1 porque saiu um filme e saiu o Drive to Survive e de repente há uma série do Ayrton Senna na Netflix. Mas é válido. São todos bem-vindos. Eu acho que é válido, e eu acho que cada vez mais estamos expostos a conteúdos de Fórmula 1 todos os dias, então é muito fácil de repente começarmos a ver Fórmula 1 porque são demasiados conteúdos. Eu lembro-me que o filme da Fórmula 1 se calhar saiu, acho que foi em junho, no final de junho. Sim, sim. Foi em junho. E eu, a partir daí, comecei logo, fogo, tenho que ver mais alguma coisa. Vi um bocado Drive to Survival e algumas coisas, mas uns amigos meus também me disseram isto é um bocado novela, vê lá. ok, estou a perceber bem. E depois comecei a ver a série do Senna, vi Rush, o filme. Incrível. Pá, Comecei a ver, o filme é muito tudo o que havia de Fórmula 1. Comecei a jogar em casa de um amigo meu Fórmula 1 na PlayStation e comecei Começou o vício. vai ter que ser. É isto. E o primeiro grande prémio que eu vi foi o da Holanda. Foi no final de agosto, que foi aquele onde o Piastri ganhou e os Red Bulls ficaram em segundo e em terceiro lugar. Foi uma boa corrida para ver. Foi uma boa corrida porque eu vi muitas coisas. Acho que houve tipo 3 safety cars. Viste o Antonelli quase a matar o Leclerc? Exatamente, e aí eles não acabaram a corrida, portanto vi coisas fixes. Foi logo uma primeira corrida bacana e fiquei logo agarrado. E não estava à espera de ficar logo agarrado, sinceramente. Ok. Portanto foi logo vício. A partir Como é que daí, tem sido a experiência de ver estas primeiras corridas agora, nesta temporada? o horário não tem ajudado muito. Pois. Mas eu fiz uma coisa fixe na primeira corrida na Austrália. Eu acordei às 9h30 da manhã e não vi nada, não fui ao telemóvel. Olha, bem-vindo ao grupo. Fui logo para a televisão, Isso é um passei para clássico. trás, fiz o pequeno almoço e fingi que era em direto. Fingi que aquilo não tinha dado às 4 da manhã e que tinha dado às 9h30 da manhã. E por acaso funcionou bem. Não fiz agora em Suzuka. Vi um bocado atrasado e já tinha visto quem é que vencia. Por acaso não é uma sensação muito fixe e ver a corrida a saber já quem é que ganhou. Recebemos aquela notificação e é tipo, Já tens o spoiler. Yeah. Já não dá. Mas pá, está claramente a superar as minhas expectativas, porque eu tinha um bocado a ideia, sabes aquela ideia um bocado errada de que a Fórmula 1 são 22 gajos à volta de uma pista milionários e que é uma seca. É totalmente mentira,
É totalmente mentira e eu se calhar há 3 anos era capaz de dizer isso e hoje E não tenho a perder- certeza não absoluta. E não percebia, e não percebia de todo. E os meus amigos que adoravam Fórmula 1 batalhavam e diziam: tu vais gostar, isto é tipo xadrez, mas a 300 km/h e é estratégia. E é verdade, pá, de repente tudo influencia e eu não tinha noção disso. Todas as coisas influenciam mais do que o carro e o próprio piloto. Sim. É impressionante. Então as expectativas superaram a realidade? Completamente, bem, completamente. Ou neste caso ao contrário. Não, a realidade, aliás, sim, a realidade superou completamente as expectativas. A realidade é muito melhor. Pá, há imensos fatores a influenciar uma corrida que eu não tinha noção. Pá, pneus, pitstops e agora este gajo vai começar e ele não vai e há tantas partes. Pá, eu achava que fazer um carro era simples. Imagina, nós andamos em carros todos os dias. Basta Eu ficava o tipo, vento mudar de direção. pois é só isso. Basta chover um bocadinho. E eu não tinha noção disso até começar a ver. Comecei no verão. Neste fim de semana, qual é que foi para ti assim, os grandes momentos do fim de semana? Opa, eu no fim de semana vi aquilo um bocado atrasado. Pronto, vi aquilo já ao final da manhã e fiquei um bocado chocado porque eu não tinha noção que esta coisa, eu como é a primeira época que eu estou a ver desde o início e eu não tinha noção que de uma época para a outra poderia mudar tanto aquilo que é um carro. Ok. Na minha cabeça é tipo, pá, fizeram um carro bom no ano passado, um exemplo da McLaren, fizeram um carro bom no ano passado, façam igual este ano, não é assim que funciona. Simples. Pronto, os regulamentos mudaram e tudo mais, mas eu achei que era fácil fabricar um carro recente que o do ano passado foi bom e de repente temos o Piastri que não Nem sequer arranca há entra. 2 corridas, que eu acho que foi uma boa maneira de dar a volta de repente Sim, só com um sim. segundo lugar, mas para mim superou completamente as expectativas porque eu estava tipo, pronto, agora é ver o Piastri outra vez a tentar fazer menos voltas que o safety car e pronto, e ficamos nesta. Mas superou as expectativas desta corrida. Eu acho que tocas aí num ponto muito, muito positivo, que foi exatamente a McLaren. Chegámos a este fim de semana e acho que todos já tínhamos chegado aqui ao final de 2 corridas e já tínhamos deitado a toalha ao chão e vamos lá ver o que é que a McLaren consegue fazer. E de repente a McLaren, o Piastri apresenta-se neste fim de semana competentíssimo, não só no arranque, mas acima de tudo a controlar o ritmo inteiro da corrida. Sim, foi dos melhores É fins que de semana dele. Russell estava mesmo a Pois passar estava. mal Sim. e não conseguia passar. Não? Yeah. E eu arrisco-me a dizer mesmo que não me admirava mesmo que se calhar se não tivesse metido um safety car, se calhar a história da corrida Acho tinha que sido, podia ter sim. sido Sim, diferente. sim, Tenho sim. mesmo muita curiosidade para perceber isso. E portanto, primeiro para mim, acho que este fim de semana foi incrível nesse sentido, que é percebemos que a McLaren está viva e não só está viva como está disponível para lutar diretamente de taco para taco, se calhar com uma Mercedes, se calhar não estão assim tão além da restante competição e portanto podemos se calhar ter esperança de ter um campeonato efetivamente aqui um bocadinho mais competitivo, e depois continuar as boas indicações acima de tudo neste momento é da Ferrari, porque aliás nem o Diogo esta semana não me deixaria fazer este comentário para lá para casa, que é a Charles Leclerc, que é realmente um piloto acima Fora de de tudo. série. E se o ano E agora já passado podem fazer clipes falávamos... com isto. É, Claro. é melhor. Já vai dar clipe de certeza. Mas se o ano passado olhávamos para um Verstappen a pegar um carro claramente em déficit, ou pelo menos não com o potencial com que estavam, por exemplo, os McLarens, e a pô-lo em lugares onde não os devia, nós vemos o Leclerc a fazer isto este ano também, a mesma coisa. Ele segura Russell. É um calibre de piloto surreal. Aquilo Ou seja, acho que saímos, pelo menos de Suzuka, contentes, porque se calhar o campeonato não está assim tão decidido, e segundo, apesar dos regulamentos poderem não estar a favor de distinguir os melhores pilotos, conseguimos ver pelo menos nesta semana, com o Leclerc e com o Piastri, ser um grande piloto continua a compensar e a fazer diferença. Sim, a Fórmula 1 está viva e recomenda-se, mas infelizmente nem tudo foi bom e como a Leonor disse há pouco, o acidente do Berman é um grande ponto de exclamação e realmente já tinha havido conversas sobre isto mesmo com a Grand Prix Drivers Association, que é a organização dos pilotos. Vimos Carlos Sainz a falar depois no pós-corrida, que é o que acontece ali com os novos regulamentos, quando os carros perdem aquela velocidade ao recarregar a bateria. Isto era uma preocupação que já tinha sido levantada, não se ligou muito, pelo menos eu não liguei muito na altura, mas agora estamos de frente com a realidade e vimos o que é que aconteceu. Oli Berman bateu a 50 Gs na parede, saiu Surreal muito mesmo. abalado e é assim, E vamos lá ver se aquilo também não interfere agora com a própria Sim, formação do piloto, mas Não, com e- acidentes destes são daqueles que marcam. Sim. Pois é. e a marcam verdade é carreiras. que há tanta coisa, estão 22 carros em pista, estão todos no seu ritmo, em fase de deployment diferente. Basta haver uma curva similar que permita este tipo de acontecimento acontecer, em que nós vemos... acontecem. Sim, é que Repara, nós vemos- é perfeitamente plausível. Nós vemos... Qual é que é o problema? Sim. É que nós vemos um carro a perseguir e depois do nada o carro que está à frente perde a bateria e estamos a falar de uma diferença de 50 a 100 km por hora e os reflexos deles são muito bons, mas não conseguem evitar este tipo de situação. Mas olha que eu por acaso eu apanhei isto só hoje, mas foi uma análise do Rodolfo. Rodolfo, já agora obrigado pela grande análise. E depois que temos o link sobre isto, mas foi o Rodolfo que tinha feito uma análise muito interessante, que foi, ele foi mesmo tirar as voltas, porque acho que os dados todos do
do Berman estavam corrompidos da telemetria dele. Mas ele foi comparar a velocidade média com que era feita a volta a 10, é antes da Hairpin. E aquilo que ele confirmou foi que Colapinto não estava assim tão lento. Colapinto efetivamente tem um movimento defensivo, mas o erro aquilo que acontece aqui é a velocidade excessiva com que Berman vai. Exatamente. E aí é que eu ainda estou curioso para perceber, e acho que ainda não foi divulgado, até porque a equipa ainda não confirmou isto, mas por que raio é que Berman estava tão depressa naquela zona? Porque não há histórico mais nenhum piloto a correr a 300 km por hora ali. Isto depois tem muito a ver com o que os pilotos fazem e com o trabalho que fazem com os seus desenhos e como é que decidem depois fazer o deployment da bateria. A minha questão, por exemplo, neste momento é se não houve um glitch ou alguma coisa outra vez, como já aconteceram várias vezes durante esta corrida. Não, e até Lando Norris, mesmo continuando na questão da bateria, Lando Norris até chega a mencionar que ultrapassa Lewis Hamilton sem querer. Sim. Portanto, estamos a falar de uma coisa que acontece sem querer. Neste caso não houve perigo, mas é fácil ver como é que isto pode ser um problema, porque eles são passageiros, no termo literal, porque estão dentro do carro, Sim. mas também são condutores e aqui, com isto, eles deixam cada vez mais de ser condutores. Se eles não conseguem controlar aquilo que é a potência debitada, eles não conseguem controlar absolutamente nada e casos como estes vão certamente voltar a acontecer, infelizmente. A questão é a antecipação que o piloto pode fazer disto. Não é? Uma coisa é tu conseguires travar porque sabes que em determinado ponto da pista tens menos adesão, ou saber acelerar porque tens um bocadinho mais de grip e os pneus estão um bocadinho mais novos. Agora, de repente, 500 cavalos dispararem de potência elétrica, é verdade. Aliás, nós vimos o Piastri ir parar à barreira na volta antes da volta de formação, na volta de pré-instalação, exatamente por esta razão, porque são 500 cavalos de potência que disparam ali de um momento para o outro. Aquilo ali é como ligar um interruptor. Pois é. E olhando para o caso de Norris, isto obriga os pilotos a ser mais agressivos do que realmente querem ser. E é assim, nós estamos na fase inicial do campeonato, as coisas ainda estão muito mornas, mas quando isto começar a aquecer e houver efetivamente uma title charge, quer seja dos dois Mercedes, quer alguém mais se junta à festa, é fácil compreender quando eles estiverem colados em pista que isto vai dar porcaria. Portanto, vamos ver como é que isto vai desenvolver e vamos ver se este mês serve para a FIA e a FOM. Luta pelo título, como é que isto vai correr com estas mudanças todas. Mas imagina, olhando aqui um bocado para o título, que eu acho que é uma questão que é bastante relevante para termos aqui a partir deste ano, porque a luta, se calhar, entrámos aqui num cenário inicial onde olhávamos e pensávamos que o campeonato estava decidido, saímos de Suzuka pelo menos com uma sensação, pelo menos eu sei, com uma sensação de que se calhar o campeonato não está assim tão fechado como se esperava. A Mercedes podemos achar que continua a ser favorita, mas eu acho que as fragilidades essencialmente que a Mercedes está a apresentar, tanto no arranque como a própria diferença de rendimento que nós vimos de um Mercedes atrás de um carro ou um Mercedes a correr em ar limpo, trazem-nos aqui algumas questões que podem ser muito interessantes de perceber qual é que será a repercussão ao longo da época. A Ferrari, acho que já percebemos que tem um trunfo na manga desde o primeiro dia no que diz respeito à forma como desenvolver o carro, porque os arranques, o arranque da McLaren também não foi nada mal, mas acho que nesse capítulo a Ferrari estará sempre, porque tem um carro claramente virado para conseguir disparar muito mais depressa. Mas a verdade é que se uma Ferrari conseguisse, se calhar, resolver este problema que teve agora relativamente ao rendimento da bateria e à gestão da energia, com o arranque que tem e com a capacidade de colocar aquele carro a curvar muito mais depressa ou a carregar muito mais velocidade para as curvas do que os restantes, eu não sei mesmo se a Mercedes, se é apanhada constantemente nos arranques a partir de trás, por mais que possa conseguir as poles ou não, não vai começar a ter cada vez mais dificuldade de ir buscar depois a posição. E no final disto tudo, a luta do título, primeiro era só Mercedes, de repente a Ferrari pode se calhar ter aqui a longo prazo uma palavra a dizer, ou a curto e médio prazo uma palavra a dizer, e de repente temos a McLaren. Que segura efetivamente o carro. E no caso específico da Ferrari, eu digo-te já que se eles conseguem acertar no carro, eles têm uma dupla de pilotos para lutar pelo campeonato facilmente. Concordo e contigo. Provavelmente, acho que também não é nada de novo para ninguém, mas acho que é provavelmente a melhor dupla de pilotos da grelha está na Ferrari. Eu acho que ficamos aqui com uma dúvida muito engraçada para ti, que era, nós começámos o ano que a Mercedes vai ganhar e o Russell à partida ganharia também pela experiência que tinha. Estava escrito. Não é? E se calhar nem um título nem o outro pode estar garantido neste momento. Eu acho que é difícil garantir alguma coisa, faltam 17 corridas. Eu acho que 3 não é bem um indicador de... Nós já somos... Imagina, a questão foi olhar para a Mercedes no início do ano, era assustador. E, aliás, é assustador ainda. Não mudou. Mas os sinais que as outras equipas estão a dar, e que especialmente, não só as outras equipas, como Kimi Antonelli está a dar, eu acho que mesmo que as outras equipas não demonstrem ou não consigam este ano já competir direto, Kimi Antonelli está preparado para nos dar festa. Sem dúvida. E fico felicíssimo de o ver.
Já conseguimos olhar para Kimi Antonelli como um candidato para o título? 100%. É que eu diria que ainda é cedo, mas se as coisas continuarem como estão até agora, continuarem a ser consistentes, para além dos erros, como o André estava a dizer, substanciais, seja no arranque ou mesmo estratégias a meio da corrida, eu acho que a maneira como ele está a conduzir o carro em 2026, e sabemos que são carros que não são nada fáceis, como tiveste a dizer, eu acho que podemos começar a pensar nisto. Eu acho que sim, mas também é importante notar aqui que Então, não entras no hype do Kimi? eu Ele adoro que é o da Kimi. Mercedes. Eu adoro o Ah, Kimi. Mas há aqui coisas importantes a mencionar, que é, aqui houve o safety car e não nos podemos esquecer que na primeira vitória dele ele também perdeu o controle do carro. sim, Ok. é E válido. isto em condições normais, aquilo são condições normais porque é assim que as corridas são, mas eles não se pode Sim, ter sim. alguém, estas coisas não podem acontecer. Sim, claro. Certo, A verdade é essa. certo. Mas eu Mas sinto também aquilo que ter uma pontinha de sorte aqui no meio disto tudo e nos dois erros que tem, nos dois erros que são ajudados. sim. A verdade é que ele não seria o primeiro campeão do mundo a ser campeão com sorte. Por isso. Tivemos o ano passado. Que é verdade, ainda não o vimos, mas é verdade, ainda não o vimos numa situação assim de pressão real. André, calma que não vamos ser cancelados. Respira, Não, mas, a André. verdade é que não há pressão exatamente pelo que o André disse, porque o Russell era um lock. Sim, Basicamente. Sim, sim, exato. sim. É, Nós olhamos para a Mercedes está tudo a correr bem, o carro é rápido, tudo é bom ali. é o segundo lugar Russell garantido. é a primeira pessoa que saltava a cabeça, mas a verdade é que Kimi está a dar cartas, mas é importante mencionar que Russell também teve problemas no carro e qualificações e glitches e É verdade. tudo isso. Achas que Sem o Kimi dúvida. ser mais novo não influencia um bocado? Porque não apanhou regulamentos antigos e se calhar não está tão afeiçoado a carros Também é- antigos e a maneirismos antigos e vícios de Sim. conduzir antigos carros. Isso também pode ser... Uma coisa Isso é um bom importante ponto. é quando saíram estes regulamentos, isto era uma coisa que o Diogo dizia muito, era que estes carros são muito similares aos carros São de mais Fórmula similares. 2. Sim, São mais sim, sim. similares, Mais são sim. mais similares aos parecidos. carros de Fórmula 2 na maneira de conduzir Sim. do que propriamente à geração antiga. Portanto, isso pode fazer a diferença, sim. É porque, Sem por dúvida. exemplo, para um Alonso ou para um Hamilton que passaram por 20 carros diferentes, acho que se calhar é Mas- mais mas é um difícil. espectro. Mas também A tem cena a é que é um vantagem espectro. É de Ter mais ter- experiência de e conseguir terem tido mais capacidade de adaptação ao longo dos anos. Sim, sim, sim. Aquilo que me entusiasma no Piastri, desculpa, no Kimi, Kimi. não é só os resultados, com sorte ou não sorte, não é a velocidade que ele tem naturalmente, porque é extremamente veloz, mas é no pós-entrevista em que Kimi Antonelli, quando lhe perguntam vamos ter batalha, como é que é? Ele diz, o meu foco é trabalhar. Yeah. Uma corrida de Nem cada se vez. deixou levar Não. para a discussão. não, leva logo uma maturidade Mas também incrível. há media training ali, Claro. Sim. Também, naturalmente. com miúdo de Mesmo 19 assim. anos também não farias. É verdade. Pedro está há pouco aqui entusiasmado quando dissemos que supostamente ele não estava no Kimi Train. Tu já tens um piloto favorito? Eu sinto que me afeiçoei um bocadinho ao Kimi porque eu acho que é fácil afeiçoarmos a jovens no desporto. É uma criança, é um bebê. É isso. É tipo, não, mas ele é uma criança. É uma criança, Isto é um bro. facto, ele é uma criança. Ele tem 19 anos. Não, mas é que o argumento do Fernando sempre é que se é um bebê toda a gente tem que gostar dele. Não, não Este é o necessariamente. Mas é mais Fernando tem fácil gostar atualmente. dele, é verdade. Ele tem Não. 19 anos, é mais fácil. Não é Não, uma dá para questão- odiar é uma válido. pessoa de 19 anos. Não é uma questão de Mas gostar, isso mas um é assim. facto. Quando ele espeta o carro, eu não fico, epá, tens 19 anos, meu, acontece. É isso. Tu também Pronto. bateste com o carro É um quando acabaste de tirar a bocado, carta. é um bocado certeza. condescendente, mas eu percebo. Captei. É um bocado condescendente. É tipo, ele não deixa de ser um profissional mesmo por ter 19 anos, mas Sim. eu percebo. Mas Eu percebo. Eu acho que tenho um top 3. Eu afeiçoei-me um bocado ao Sainz, não tenho bem explicação porquê. Gosto dele, pá, talvez É por do ter cabelo. sido o último a vencer com a Ferrari. Pá, com a Williams ganhou no ano passado um terceiro lugar e já foi quando eu comecei a ver Fórmula 1 e aquilo deu-me ali alguma coisa, não sei. Gosto dele, pá, é um tipo bacana e afeiçoei-me a O ele. Diogo lá em casa agora está. Yeah. Pá, o Graças Leclerc a Deus que o Diogo não gosto está cá hoje. e Está aqui a espelar. Ei, o Leclerc eu vi muitos vídeos de pole positions dele, mas não apanhei ainda nenhuma, porque quando comecei a ver ele não fez nenhuma pole ainda, portanto ainda não apanhei nenhuma, espero que seja este ano. vai ser. Acho que vai ser este ano. Eu não estou Espera habituado a pelo ter mundo. alguém sentado nessa cadeira a dizer dois nomes com esses argumentos. A Eu sério? estou a ficar um bocado desamparado agora. Estou um bocado parecido ao Não, Diogo. não, o Não, oposto. não, o Ah, oposto. O Sainz é fixe, o Leclerc, vamos lá ver. Aí, vamos lá, pois, e estou com o Kimi também. Pá, por ser o mais novo. Mas Ok. vou fazer um disclaimer, eu estou no Kimi Train. Sim, O sim, Kimi eu é o sei, eu Baby sei. Goat. Claro. Ok. Mas é porque é bebê, e isso eu não concordo. Não porque conduz pela Mercedes. O Kimi é treino porque o Kimi está neste momento em primeiro lugar com mais 9 pontos do que Não, George mas eu tenho Russell. recibos, eu estava cá no ano Toma. passado. Eu tenho recibos. Bem, Pedro, quem é para ti o principal favorito ao título de pilotos em equipas em 2026? Opa, equipas, eu acho que ainda é difícil de ver, mas por agora é um bocado inegável que não seja a Mercedes. Acho Sim. que, pelo que se tem visto, pá, a Mercedes, os arranques têm sido um bocado É, duros, mas pior é o que estávamos a falar há bocado. Se a Ferrari, por acaso, melhora a gestão de bateria ao longo da corrida e a Mercedes melhora os arranques de corrida, vamos ter aqui dois carros para competir por um primeiro lugar na Construtores, que vai ser uma coisa Sem doida. dúvida. Mas por agora estou um bocado pela Mercedes. Acho que a Mercedes,
pode ser a vencedora da Construtores. Piloto, eu também achei no início que ia ser Russell, e porque primeiro piloto, está à espera disto há muito tempo, é uma oportunidade que teve lá o Hamilton, teve muito tempo à espera, e é uma oportunidade que estava à espera que lhe chegasse há muito tempo, mas a verdade, eu acho que pode ser justificado por muitos fatores, se calhar um deles até é aquele que eu estava a dizer há bocado do Kimi estar, estes carros aproximaram-se à Fórmula 2, o Kimi não estar tão habituado a antigos carros. Kimi, é verdade, ele não tem de provar nada. Eu acho que a pressão também faz a isso. cabeça, é isso, ele é um projeto, e se calhar não ter essa pressão na cabeça também faz com que ele esteja mais aliviado e corra sem esse stress todo. Acho que ainda é difícil de ver. Eu sinceramente gostava que fosse Russell, apesar de gostar mais do Kimi, porque por causa desta coisa toda da pressão, é tipo, gostava que fosse agora, o Kimi tem, como o segundo tem piloto altura, já está a bater recordes, agora é o piloto mais jovem a liderar, já foi o piloto mais jovem muita coisa boa a ganhar acontecer, uma coisa, já é uma época demasiado boa. Eu ia agora para o Russell, gostava muito que fosse ele a ganhar e sinto que pode ser ele a ganhar e a dar a volta. Olha, eu digo-te já, o Russell ou é agora, acredito mesmo nisto, o Russell ou é agora ou não é. Eu também acho que sim. E eu acho que a vida do Russell não está nada fácil. Primeiro que tudo, não é? Viveu, desde que chegou à Mercedes, naquilo que foi sempre a sombra do projeto Hamilton. Claro. Ponto final. É a maldição não do havia segundo forma lugar. de Já não jogou no ser. Crepúsculo, mas mesmo assim... Não havia forma de... Desculpa, não estava preparado para o Crepúsculo agora. Já era o pôr do sol, ali quando ele chega à Mercedes já era o pôr do sol. Mas depois Hamilton sai, entra um rookie e, portanto, eu acho que Russell tinha a expectativa de que, ok, agora sou eu. É a minha vez. Sim. É a minha vez do projeto estar à minha volta, Sim. porque eu é que consigo trazer as garantias que a equipa precisa. Especialmente num ano onde, de repente, a equipa se mete tão à frente relativamente às restantes. E vamos no final da terceira corrida e o Russell olha para cima para ver quem é que está em primeiro lugar. Calma, não vais já ser assim. Tu também deixa-me argumentar, ficas logo nervoso quando se fala da Mercedes. Porque eu digo-te e concordo contigo que é a culpa do Russell não estar em primeiro lugar não é dele. Se não tivesse existido aqui um safety car e se não tivesse havido este erro no setup que se falou sobre o carro do Russell, que, by the way, foi com a conivência dele, Sim, da mesma isso é forma que a importante, pit stop também foi com a conivência dele, foi Sim. ele que pressionou a equipa para trocar de pneus. Portanto, se o Russell deixasse de tomar decisões, nós geralmente costumam correr melhor do que quando elas tomam em corrida. Mas é importante mencionar aqui que ele fez uma leitura. E fez uma grande leitura de um quarto lugar. Uma grande leitura do quarto lugar. Mas não entrando aqui em brincadeiras, eu acho que o Russell no final do dia é impossível tu não teres tanta expectativa durante tantos anos. No final do ano passado se ter falado e ter havido este adiar da renovação do contrato pelo risco de poder ser Max Verstappen a ocupar o seu lugar, entrar este ano, conseguir segurar o lugar, tem todos os astros alinhados e lá está, vamos para a quarta corrida e ele não está em primeiro lugar de uma forma inequívoca. E nem foi o piloto sempre mais rápido. Portanto, eu acho que aqui é grão a grão, a galinha vai encher o papo e acho que Russell é impossível não chegar se calhar a Miami e se as coisas não correrem bem em Miami, não começar a ficar nervoso a pensar se calhar isto pode não correr bem. E se não corre bem, também vamos lá ver como é que corre depois o final do ano. Sem dúvida. Porque, mas não seja, digo uma coisa, que é, Russell para mim não é daqueles pilotos que eu acho que sob a pressão não reage bem. E se tu guardas recibos, terás de concordar isto comigo. Sim, isso é verdade. Infelizmente é verdade. Mas o que é que tu achas que acontece se chegamos a Miami, o Russell volta a não ganhar esta escala e uma pressão interna? Acho que numa disputa direta com Kimi, o Russell vai começar a mostrar os dentes. Acho que Kimi, estando em primeiro e sabendo que tem um backup muito grande da parte de Toto Wolff e da equipa, e que o projeto a longo prazo é dele, é? Do padrinho? Do padrinho, pode ser. Ele italiano e tudo. E acho que se isso acontece, Russell vai ter uma postura mais assertiva que poderá não jogar a favor dele. Especialmente se o alvo dessa assertividade for Kimi Antonelli e Kimi estiver bem. Opa, E acho que vai ser difícil gerir isto durante este ano. vai ser difícil gerir, mas uma coisa que eu espero que a Mercedes não faça é que não façam os Silver Rules, como a McLaren fez no ano passado, porque Sim, é o que estás a dizer. Russell ganhou a primeira corrida, continua a ser um candidato às vitórias. Kimi ganhou 2 corridas, continua a ser um candidato às vitórias. Ambos são os candidatos ao campeonato. Eu acho que a Mercedes, se não, obviamente que vão surgir perguntas nos mídias, se isto começar a crescer, mas eu acho que a Mercedes não tem de fazer absolutamente nada, porque o que nós vimos com a McLaren no ano passado é que
eles tinham uma necessidade tão grande de dizer não, nós não temos piloto número 1, não. Sim. É justo. Aliás, mandam pilotos sair da frente para ultrapassar, porque acontecem coisas que não se podem controlar. E o que isso acabou por dar foi que a opinião pública sobre a McLaren e sobre os pilotos acabou por ser bastante prejudicada no meio disto tudo. Vamos ver como é que corre. E é uma questão de, na minha opinião, e acho que na opinião de toda a gente aqui, é deixá-los correr e quem sair por cima sai. Completamente. Sem dúvida, é não forçar narrativas e não interferir demasiado, porque vai acabar por estragar toda a organização interna e mesmo os próprios pilotos. Nota-se, nós começámos a notar logo Oscar Piastri no ano passado a começar a apressar, a acusar a pressão, e estragou completamente o campeonato que podia ter sido dele, como todos sabemos. E pronto, a verdade é que eu até me sinto mal dizer isto, porque o episódio passado falámos muito mal da McLaren, estávamos sem fé, e agora temos uma McLaren que já está a entrar dentro da situação e que pode vir numa nova era muito mais competitiva, porque vimos em Suzuka, especialmente em ritmo de qualificação, que é sempre importante, porque mostra que o carro tem potencial, e mais do que isso, reforça a capacidade real da McLaren, que continua a ser uma equipa que consegue desenvolver um carro a longo prazo e que pode mostrar o potencial daqui a uns tempos. Como dizia o Pedro, afinal não se esqueceram como é que... Pois é, mas exato. esqueceram como é que se faz um carro. Exato. É bom. E se esse caminho se Só não saber confirmar... como é que o motor trabalhava. Isso. Pois, mas isso... isso já é outra coisa. A verdade é que este caminho, se confirmar, podemos mesmo acabar por ter a McLaren como uma das melhores notícias para a luta de 2026. E Pedro, eu reparei que tu ficaste muito surpreso com o resultado todo da McLaren em Japão de 2026. Sim. Isto foi Para mim começar logo assim. foi surpreendente, porque eu não vi o Oscar Piastri arrancar Exato. uma única vez esta Passamos temporada. de não ver E eu a ir ao comecei a pódio. ver Fórmula 1 agora. É tipo, eu quero vê-los a arrancar, não é? Faz parte da experiência de ver Fórmula 1, ver os pilotos a correr, não é? Não, mas eu E- imagino a confusão de, ok, 2025, está tudo ótimo. Chegamos a 2026, ninguém corre. Pois é isso. Depois, de eu um não dia para o estava outro, habituado. vou ao pódio. É isso, pá. E toda esta mudança, de repente o Oscar Piastri consegue fazer um segundo lugar em Suzuka, mas na corrida anterior teve problemas na unidade de potência e não corre. E eu, como é que de uma semana para a outra um carro pode mudar tanto? E eu fico, pá, como é que é possível ter um problema na unidade de potência numa semana? Pronto, fizeram o sprint e foi um quarto e um sexto lugar. Sim, sim. Ok, sólido. Mas depois na semana a seguir consegue passar para um segundo, e para mim isso é surpreendente, porque eu não sabia que a Fórmula 1 conseguia ser assim tão volátil. Eu não sabia Sim. que conseguia mudar tanto de uma semana para outra e tanto de um ano para o outro. O ano passado, quando começaste a ver, já não apanhaste aquilo que foi a grande mudança que houve no campeonato do ano passado. Aliás, mentira, do ano passado, de 2024, quando chegamos a Miami e de repente a McLaren, Tem um foguete. Sim. Sim, a já Red ouvi Bull dizer, está a sim. controlar e de repente Passa de um naquela trator corrida e... foi tipo um incremento. Portanto, isto também é o que eu acho que é mais bonito no meio da Fórmula 1. Eu acho que isso é a parte que me está a emocionar mais. Eu não tinha noção que isso podia mudar assim tanto de um dia para o outro e que havia tantos fatores a mexer com isto. E isso aí é surreal. Se há uma coisa tão rápida como os carros, são as narrativas. É isso isso. vais começar a apanhar. Sem dúvida. Podemos adicionar Impressionante. isto nas Words of Wisdom. Por acaso gostei, devia estar sempre aqui atrás escrito. Tu hoje estás fortíssimo. Para. Vamos continuar. Mas achas que, imagina, mas olhando também para a McLaren hoje, nós diríamos que já podem lutar com a Mercedes, ou isto foi o one-off? É cedo, mas é assim, não nos podemos esquecer, e eu disse isto no episódio passado, a McLaren tem provavelmente o departamento aerodinâmico mais competente da grelha, portanto, se o carro fizer uma dietazinha... Sei que ias dizer a Aston Martin. Em teoria, alegadamente seria a Aston Martin, mas é a McLaren, até porque foi o que se viu, como eu disse na semana passada também. Os 2 campeonatos de construtores que eles ganham foi construído puramente aerodinâmica, porque novamente tinha o mesmo motor da Mercedes, e a Mercedes não esteve lá perto. Agora em Miami vai começar a corrida, a Arms Race, a corrida aos desenvolvimentos. Se a McLaren acerta na cabeça do prego, eu acho genuinamente que... Estás a olhar para mim? Eu acho Só à genuinamente espera da próxima. que eles conseguem chegar perto da Mercedes e até ultrapassar a Ferrari, isto se a Ferrari entretanto não conseguir resolver o problema do motor, que, novamente, alegadamente, tem menos 25 cavalos Sim. do que... Já os pôs à frente da Ferrari. Em teoria, sim. Aliás, ficaram à frente da Ferrari, por isso. Pois é. Quer dizer, um deles. Sim. Pois, Não sei se podemos dizer que foi. Se dividirmos aqui a média, se calhar estão na mesma posição. Não, mas eu concordo contigo que acho que chegamos a este fim de semana e vemos claramente que a McLaren esteve melhor do que a Ferrari. E, pá, isso se calhar sem o safety car teria sido se calhar uma história muito bonita que nos teria surpreendido a todos. Mas também não nos podemos esquecer disto, que é
a McLaren não precisa de ser extremamente competente no departamento aerodinâmico de extrema excelência que tem, porque tem um motor Mercedes, não é? E portanto, desde que eles aprendam a funcionar com aquilo, já tem uma vantagem grande à partida relativamente, pelo menos, ao motor da Mas se eles, Da- se da eles Ferrari. acertam na aerodinâmica e o motor começa a funcionar como é suposto, eles passam por cima da Mercedes. Estás a dizer, portanto, que a Mercedes aerodinamicamente o carro não funciona. Não. Também não seja assim, calma. Tu também tens decidido em que Não é isso que eu estou a dizer. em que lado da fação é que tu estás. É o que é corridas. Eu acho que Suzuka no final do dia trouxe-nos duas coisas. A Ferrari está muito perto. E a McLaren, quando conseguir pode ser por isso uma cena gira a McLaren. A McLaren. A McLaren é mais italiano. engraçada. Uns dizem McLaren, outros dizem E McLaren. acho que a McLaren, se conseguir juntar tudo, portanto, carro, pilotos e unidade de potência, se calhar está em condições mesmo de lutar a vitória. E isso talvez seja, se calhar, a melhor leitura que nós podemos ter deste fim de semana, porque existe potencial para lutar contra a Mercedes, independentemente. E eu acho que esta paragem agora deste mês vai fazer exatamente muito bem, porque olhar para aquilo que estas duas equipas podem fazer neste tempo fechados dentro da fábrica, eu acho que é exatamente aquilo que nós precisamos para Miami, para que possamos ter uma luta a sério quando chegarmos aos Estados Unidos. Eu sei que, por exemplo, de certeza absoluta que não há nenhuma equipa, tirando para aí eventualmente Verstappen, não é? Que já se sabe que já Verstappen numa equipa. há de estar a correr aí GT, Verstappen. certamente, mas eu acho que todos os restantes pilotos e equipas vão estar fechados na fábrica, simulador. Tem de ser. Quem tiver horas de filmagem que possa usar em pista, se calhar vai utilizá-las, porque é tempo de ouro que não estava sequer previsto para conseguir diminuir o gap que tem neste momento para os favoritos. E a única coisa que me preocupa só é perceber o que é que vem depois no meio disto tudo, desta pressuposta reunião que há de acontecer da FIA, ou deste conjunto de reuniões, porque pelos vistos, de antes era, íamos ter uma reunião depois da China, depois a reunião passou para depois de Miami, e de repente foi o caos, pelo menos em social media, eu acho que todos nós devemos ter sentido isto, toda a gente a arrebentar a social media com os novos regulamentos, e de repente agora, com o acidente de Berman e com as críticas todas que são feitas, de repente já há uma série de reuniões durante este mês para se fazer alguma coisa. O quê? Logo vamos ver, logo vamos descobrir. Mas eu se calhar aqui havia uma pergunta, e já que temos aqui o Pedro que começou a ver Fórmula 1 há relativamente pouco tempo, era interessante para nós perceber qual é que é a tua opinião quando olhas para as corridas? Tu já tens a plena consciência daquilo que está a acontecer? Olhas para as corridas, gostas das corridas? Qual é que é a tua visão de novo fã? Eu acho que se não tivesse apanhado o final do ano passado, gostava muito mais agora. Porque, ou seja, estou a apanhar toda esta nova era da Fórmula 1, não é? Com estes novos regulamentos, mas eu consigo perceber perfeitamente a diferença entre o ano passado e este ano, apesar de só ter apanhado ali já o final da temporada, porque é nítido, não é? Sim. De repente eu estou a ver uma corrida com muito mais ultrapassagens, com um primeiro lugar que não está sempre sólido e está a trocar 9 vezes de primeiro lugar Estímulos, numa corrida. coisas a acontecer. É muito mais estimulante. Isto é um bocado geração de hoje em dia de TikTok numa corrida, não é? É um bocado Uma passagem de hora em hora já não resulta. Sim, e eu percebo essa diferença, e se calhar isto é um bocado por ser novo a ver Fórmula 1, mas esses estímulos e esses estímulos de corrida e de ultrapassagens são fixos para quem começou a ver agora. Eu, por exemplo, gosto, mas eu percebo perfeitamente a diferença, por exemplo, para um piloto como o Max Verstappen, que para ele, obviamente, lhe vai fazer diferença porque ele ama correr e ele só quer correr e não quer que o problema seja o carro, e de repente tu perderes uma posição porque o teu carro está sem bateria, é quase ilegal, não é? Não está ou seja, não ser o teu controle que faz a diferença. Sim, não ser o teu controle. Eu se estivesse a jogar, por exemplo, PlayStation e me ultrapassasse porque eu estou com menos bateria, eu ficava Claro. pior mesmo, passava-me da cabeça. Mas Portanto, decidia virar eu para a direita. percebo perfeitamente que eles fiquem assim, não é? Sim. Agora, do ponto de vista de quem está de fora a ver e a consumir uma corrida em casa, é natural que quem tenha começado a consumir Fórmula 1 há pouco tempo ache as corridas mais interessantes. Porque a verdade é que para quem não entende assim tanto de Fórmula 1 ainda, que não percebe ainda bem este conceito da energia e das baterias e do combustível feito todo de uma forma e já não é de outra, todas estas coisas que são importantes para a corrida e importantes para os carros, mas que não se compreendem bem, a verdade é que a dinâmica da corrida parece mais interessante porque há mais ultrapassagens, é isso que nós queremos ver numa Fórmula 1, que é ultrapassagem, carros a correr e não só a andar à volta e sem trocar de posições, não é? Portanto, o que eu sinto ainda é que gostava de ver mais coisas para trás, que é uma coisa que eu tenho tentado fazer, para perceber a diferença real entre o que se está a passar agora e o que se passou antes. Tenho os meus amigos que vêm a Fórmula 1 há mais tempo dizem, pá, esquece, isto aqui para nós não dá. Imagina, o problema, eu acho que no final do dia, eu acho que é esta a discussão, que é o problema não é haver mais ultrapassagens, é as condições em que elas estão a acontecer.
Pois, é, Sim. Sim. de repente temos um Lando Norris a dizer que ultrapassa sem querer. Como é que se ultrapassa sem querer a 300 km/h, não é? Eu nunca ultrapassei ninguém sem querer. Quer dizer, tipo, eu vou na autoestrada, não ultrapasso ninguém sem querer. Eu ultrapasso porque estou a pensar nisso, não é? A 300 km/h, Às vezes então. penso ultrapassar e não consigo. Epá, é surreal, mas eu acho que o grande problema é esse, é parecer tudo mais artificial, é o que se fala agora, não é? De ser tudo menos direito deles e parecer mais mérito deles e passar a ser tudo, pá, olha, por acaso o carro ultrapassou, o outro estava com menos bateria. E isso é estranho, eu percebo que seja estranho, e para quem assiste há mais tempo como O que vocês. precisa de acontecer para isto se resolver? Que Na é uma grande discussão. Pois minha é. opinião, eu acho que não há tipo, um meio termo. Os carros podem ficar mais lentos, sim. A verdade é que já foi confirmado que vão haver mudanças relativamente à ação de qualificação e ao impacto da bateria nas mesmas, portanto vão haver modos de motor específicos em teoria, mas o que tem mesmo de acontecer é que a FIA, juntamente com a FOM, tem de encontrar uma solução para que, pelo menos numa fase inicial, limitar os perigos deste regulamento. E agora voltando à questão do acidente do Berman, porque eles novamente eles não têm controle da potência que o carro debita, e a conversa sobre os regulamentos, se calhar, pode ser mais ouvida se olharmos para ela numa dinâmica de vamos fazer isto pela segurança dos pilotos e não para o espetáculo. Claro que sim, Percebem? Porque pode-se perder um espetáculo, mas ao menos garantimos que não temos ninguém a ficar aleijado. obviamente. Eu acho que a questão do espetáculo pode ser sempre subjetiva, não é? Porque- Era o que eu estava a dizer, Sim. que é quem não conheça tão bem, se calhar pensa, isto não é mau, estão a ultrapassar Sim. 5 em 5 minutos ou 2 em 2 minutos, está fixe. Mas, Para quem mas conhece a o que é a discussão Fórmula da 1, segurança claro. torna-se... Mas depois tu ouves o campeão do mundo a dizer que faz coisas sem querer, como o Pedro disse, Sim. e eu não acho que pôr em perigo a integridade física dos pilotos seja, para obter uma fórmula que neste momento é muito controversa, seja o caminho para ir. Acho que também não, a segurança está E- acima do espetáculo, obviamente. Nisso aí. E eu só espero, acho que esperamos todos que não tenha de haver um acidente mais sério para isto ser levado a sério. Sim. Portanto, eu Sem acho dúvida. que a FIA tem de se sentar com as equipas e com toda a gente, com Mas todos. repara, eu acho que no final do dia a FIA vai ter que resolver isto, mas eu acho que para não acontecer este tipo de circunstâncias é pelo menos limitar, acho que há uma coisa que é óbvia, que é limitar a capacidade de regenerar a bateria Sim, em zonas de alta velocidade. Sim. mas isso é uma discussão que eu tenho muitas vezes em off com amigos e mesmo com o Diogo também, que é, eu não me importo que os carros fiquem mais lentos. O Sainz também disse a mesma coisa. Eu não me importo. Tu viste fora, se calhar não notas assim tanto. Não nota. E a verdade é que há esta coisa que a Fórmula 1 tem de ser o supra-sumo, tem de ser o supra-sumo do que se passa em pista. Não. Obviamente tem de ser os carros mais tecnologicamente avançados, mas já são. Sim. Portanto, eu não me importo de se calhar de perder 2 ou 3 segundos por volta e temos boas corridas e toda a gente sai inteiro, incluindo os carros. Sim. Era bom não haver um gap tão grande de velocidades que eles às vezes perdem de 60 km/h numa Sim, reta, foi colmatar essa falha, mas mesmo assim os carros ficarem mais lentos. Se os carros ficarem mais lentos, mas esta falha não existir, eu acho que há espetáculo na mesma, eu acho que é interessante ver uma corrida na mesma e é muito melhor. Isso, os Sem carros dúvida. aceleram é que não deve acontecer, pronto. Sim. Basta olharmos para a 130R, foi o que falámos na semana passada, que foi uma curva que muitas vezes fazia a 300 km/h aqui no Japão e começou-se a fazer a 240, 250. Quem é que beneficia mais no meio disto tudo? Pois, é porque esta pausa vai ser Dá- mesmo dá para- crucial para todas as equipas. Claro. E por acaso gostava de saber a vossa opinião. Eu acho que para mim, eu diria que é a Williams, como já tínhamos falado. A verdade é que a equipa ainda está longe de ser consistente e vimos mesmo esta semana a pressão toda interna. Vimos o comentário de Albon sobre Sainz e sobre a equipa em si. Eu acho que eles têm a oportunidade perfeita para neste mês voltarem a reorganizar a equipa toda e verem mesmo o que é que querem mudar para, se quiserem, voltar a ter os resultados que tiveram o ano passado, que foi ir ao pódio e marcarem pontos. Por isso, para mim, eu diria que era a Williams. Eu Pedro, no meu lugar diria a Red Bull. Pá, eles estão em 6º lugar, no meio da tabela. claramente precisam. Claramente precisam. Acho que também está a ser complicado porque de repente há 2 pilotos com opiniões diferentes. Tem um Verstappen a dizer que estes regulamentos pronto, não dão com nada e tem um Adjar que discorda um bocadinho. E eu acho que isso internamente também não deve ser Não deve ser bom. um ambiente bacana para a equipa terem. Um já não tem nada a provar e ficar ou não ficar torna-se um bocadinho Sim. irrelevante para ele. O outro... não é? Mas é importante mencionar que o Adjar está a ficar bem na fotografia. Pois, Que é está algo a que ficar muita bem. É gente não verdade. achava que iria acontecer. Por isso. Sim, é verdade, mas internamente deve ser complicado terem as duas pessoas que dão a cara pela equipa a acharem coisas diferentes Sim. sobre a mesma coisa e eu acho que isso é complicado. Mas- Pá, e a Red Bull tem mesmo que se fechar agora, trancar certas chaves e fecharem-se e rever o que estão a fazer com o motor e a forma como recarregam a Sim. energia e tudo mais, porque pá, E o carro em si, o próprio Adjar disse que eles estavam a lutar no midfield e sentia que os carros eram mais rápidos que eles a sair das curvas e a entrar. Ele não passou o gás. Verstappen teve a ver a Verstappen- traseira Esse do não. Gasly e a corrida toda. Ainda lhe Logo disse. aí, Ah, Para ti, eu não quero estar a bater no ceguinho outra vez, mas tem de ser a Aston Martin. Pá, tem de ser. Ok. São alegadamente o departamento de aerodinâmica mais competente, O pelo menos o com mais troféus, só com um homem. O CV está recheado. E eu sinto que Adrian Newey
toda a equipa técnica da McLaren tem de se trancar na fábrica e não saem, e é o que tem de ser, porque eles vão ter de espremer ao máximo o carro, vão ter de lidar com a onda, vão ter de perceber como é que este carro pode funcionar, vão ter de alterar dimensões ali, porque o carro se calhar está over-engineered. E É o problema quando metes alguém que pensa só em termos, se calhar, aerodinâmicos a construir um carro. E o pior é que existem muitas dúvidas também relativamente à alegada vinda de Jonathan Whitley, portanto ainda não há um time period para isto acontecer, portanto eu acho que um mês afastado do paddock, dos media duties, disso tudo vai fazer muito bem a Newey, e acho que ele agora pode... E a Honda também. Assim, a Honda E a Honda também. Dá para salvar um bocadinho a cara. Não, André. mas já que juntas, eu também digo quem é que precisa mais. É a Ferrari. Verdade. E eu digo assim, comecei mas digo isto por uma razão, que é porque há potencial. Eles resolvem um motor. Eu comecei este ano a dizer, este ano é que é, e vou manter, ok? Eu acho que a Ferrari criou um carro que respondia a muitos dos problemas que existiam logo desde o início deste ano. Turbo mais pequeno, aceleração que se veio a comprovar como um grande sucesso, com o espaço extra que este turbo acabou por deixar atrás, reconstruíram a traseira inteira, desenvolvendo uma solução aerodinâmica que depende da pressão do próprio escape para gerar downforce, e ainda nem sequer vimos a Macarena a funcionar. Então ver uma Ferrari competente, cara. Vou Isto dizer não só se via Macarena a partir de hoje e deixe de dizer em honra ao Diogo. Depois metemos aqui na pós, metemos aqui a música a dar. Quando alguém diz Macarena. Mas uma coisa que eu posso é quem eles precisam, porque eu acho genuinamente que o projeto está bem pensado. E portanto, um mês fechados na fábrica, eu acho que é tempo para se calhar resolver ou tentar mitigar alguns dos pontos menos positivos, olhando um bocadinho se calhar para todos os dados que neste momento têm, especialmente daquilo que viram, por exemplo, uma Mercedes se calhar fazer em pista. E eu espero mesmo chegar a Miami com um salto gigante da parte da Ferrari, porque acho que existe estrutura e potencial e projeto hoje que não existia se calhar há uns anos atrás. Sim. Ou pelo menos tão bem pensado. É importante mencionar que a Ferrari também está a analisar, juntamente com a FIA, se eles cabem dentro dos critérios para receber aqueles tokens extra para melhorar a unidade de potência. Portanto, se isto acaba por acontecer este mês, chegamos a Miami e está tudo em aberto. Realisticamente. Se eles mantêm os arranques e compensam o motor, Lewis Hamilton 8 vezes campeão do mundo. Eu acho que dizes bem, portanto a Mercedes fica depois a chuchar no dedo, não é? Eu acho que se Podem acabar ganhar os aqui construtores. isso devia ser tipo o sonho mais melhor do Lewis Hamilton, isso acontecer em 2025. Mas eu acho mesmo que se calhar se a revisão dos regulamentos puder ferir em algum ponto este rendimento extraordinário, olha, eu próprio, junto-me ao Diogo, entro no hype train, seja com Hamilton, seja com Leclerc, e até digo, olha, este ano é que é, e faço isto. Já acabou o teu contrato com Max Verstappen e a Red Bull? Não sei se para o ano ainda consigo. Portanto, este ano. Pronto. O que Agora é que tu preferias, a primeira de sim, Charles senhora. ou a oitava de Hamilton? Agora lixaste-me. tu sabes exatamente o que é que queres dizer. Sei. A oitava de Hamilton. É? Era. Ok. Apesar Me surpreendeste? Afinal, eu é que não sabia o que é que tu ias dizer. Não, a sério. Não, Eu eu também sabia achei que era Mas é a bom primeira de saber que Charles. o Diogo neste momento Não. está a ferver. É tipo aquele gajo do Inside Out, o vermelho. Sim, a raiva. Está a ter um ataque de raiva. Eu acho que sim. Mas pronto, este ano é que é, acho eu. Bem, chegamos assim a nós a Q2. Estas emoções aqui no estúdio já estão muito grandes. Quero agradecer a todos por terem enviado as vossas perguntas, tanto E para o não YouTube. forçaste a vestir isto, não é? Eu nem forcei, eu nem sabia que Eu não este sabia que número isto ia vinha. acontecer. Isto não estava... Eu achava que ela tinha... Eu não vi essa t-shirt, eu achava que tu vias a que estava aí atrás, mas enfim. Quero agradecer a todos por terem enviado as vossas perguntas, tanto no Spotify, tanto no YouTube, e voltar a reforçar, porque sim, nós vamos parar deste lado, a Fórmula 1 pode parar, mas nós vamos continuar a criar conteúdos para vocês, para continuarem a enviar as vossas perguntas para aparecer no podcast. Temos aqui uma pergunta do YouTube, do Hugo Neves 21, que é: se tivessem de escolher um piloto da história que nunca tinha tido a oportunidade de estrear com piloto da Fórmula 1 durante de uma temporada completa, quem seria? Pronto, queres começar por aí? Posso começar e eu digo como português que sou, António Félix da Costa. Claro. Eu acho que foi uma infelicidade ele nunca ter chegado lá, mas a verdade é que mesmo assim ainda conseguiu construir uma carreira muito boa em várias categorias e demonstrou a qualidade que tem. Portanto, que é como dizia a Katy Perry, in another life, se calhar. Só para não concordar contigo e para deixar contente, eu diria Alex Palou. Fuck. Roubaste uma resposta. Mas isso faz Não houve faz perfeitamente. Não houve caminho. Não houve caminho. Não houve caminho. E Houve um australiano que lhe passou à frente. não houve caminho.
E acho que olhando para aquilo que Alex Palou já fez nos Estados Unidos, eu acho que tinha sido muito interessante ver aqui uma realidade onde ele estivesse na Fórmula 1. 100%, mas aí ele deixava de virar só à esquerda. Ui. Aí tinha de fazer pistas a sério. E agora é que o Diogo está chateado. Isto Agora Agora foi é a propósito mesmo. para o Diogo. Força, nunca mais falo. Isto foi a propósito para o Diogo. Bem, então, vocês roubaram-me os dois a resposta, mas eu já Roubaram-nos estava a aqui resposta. mais Sim. para Alex Palou. E acredito que tu vais dizer o Alex mesmo. Costa, Pronto, Pronto. é a justificativa que temos. Bom, aqui com perguntas do Spotify, temos o Gonçalo Lopes, que é: deveríamos ter todas as corridas com uma modificação de pintura como em Suzuka, porque quando é corrida em Suzuka os carros ficam incríveis, porque quando é Suzuka os carros ficam incríveis. Continuação de bom trabalho e a vida não é só morangos. Eu adoro que isto já Já está pegou? Já a ficar. Que giro. Bem, era giro que não tivéssemos cost cap e que pudéssemos ter uma pintura nova todas as Não, mas corridas, isso- mas isso eu não acho é- que Isso não influencia Era um para o bocado step, mas impossível. eu acho que deixavam de ser especiais. Pois é, Sim. é que é isso. assim não existia a abertura do início do ano. Mas eu gostava. Não. Era giro. Eu acho que é fixe a personalização, mas pá, depois deixa de ser aquela cena, não é? Hum. Tudo o que é demais é demais. É isso, exatamente. Há um intermédio bom. Concordo convosco. Deixem as vossas opiniões também nos comentários. Próxima pergunta, temos o Gonçalo Marcos, que foi: Max sempre disse que sairia da Fórmula 1 se deixasse de divertir, mas em 2026 o carro foi tão... Mas se em 2026 o carro não for tão competitivo, ele tem contrato até 2028, vai honrar o compromisso e lutar, ou estamos a uma má temporada de distância de ver o melhor piloto da sua geração abandonar o desporto no auge da carreira? Não acredito. Ninguém, Não acredito. não há ninguém que ganhe com esta Exato. situação, inclusive a não Max acredito, Verstappen. não acredito. Epá, recuso-me a... Imagina, isto vai dar um grande clipe daqui a 6 meses, não vai? Ou daqui a 9 meses. Eu não acredito. Eu não acredito. Mas Epá, não acreditas ou recusas-te a acreditar? não, eu não acredito. Eu acho Eu que não é acredito, recusa-se a eu não acreditar. acredito que perante uma má temporada, O problema não é uma má temporada. Ele não gosta dos Ele não regulamentos, gosta dos ponto final, regulamentos do parágrafo. carro. mas eu acho que existe aqui sempre uma fatia de prazer que é retirada da frustração onde tu estás a correr. Sim. E se isso for mitigado ao longo da época, eu acho que também há concessões que tu fazes no teu ego, que é, Sim. não gosto, mas não era tão mau como eu estava à espera. Não é que Max seja errado, eu próprio concordo com muitas das coisas que ele diz, mas eu acho que Max não abandonaria a Fórmula 1 ainda assim. Não quer dizer que não mudasse. mas Eu não acho- ia ser também o capítulo final, porque não era a Sim. primeira vez que Sim, vias uma super estrela em qualquer desporto a Acho que abandonar e ia a roubar voltar. o lugar ao Russell só. Mas isso vai Mas acontecer isso eventualmente. vai... Exato. Ah, não é? Por mais que tu não queiras. Quer dizer, agora se calhar já queres, porque estás com umas cores diferentes. Quer dizer, isso também tem azul e vermelho, por isso Sou um homem do desporto. és o homem do Exato. Hoje em desporto. dia converti-me. Já não és o homem da Red Bull. Já não. Enfim, chegámos agora então à nossa Q3, para o nosso tire warm-up, e tem aqui uma dinâmica de fazermos uma green flag ou red flag, por isso sempre quis dizer isto. não. Desculpa, diz as coisas. Não, exato, eu queria dizer isto, nós temos, Green podem and red tirar, flag. Green and red flag. pronto, É um pode bocado dos ser. dois. Vocês podem fazer assim, é mais fácil. Sempre que dizeres isto, podem tirar debaixo dos vossos assentos, como diz na televisão. Pronto, temos aqui green flag ou red flag, e conforme os nomes dos pilotos que eu vos vou dizer à pergunta que vou colocar, tenho que mostrar ou green ou red. Que raio de ideia, uma bandeira Eu com os dois pensei, eu vou fazer isto de uma maneira Devias mais ter comprado simples. isto noutro sítio. Não, eu estive aqui, pá, pronto, olha, eu Isto tem, tentei. isto tem trabalho, pá. Isto está muito bem feito. Estão a ver? Mais ou menos. Isto foi um episódio de Art Attack que tiveste a ver? Foi mesmo. Bem, primeira pergunta. Pilotos com qual iam beber um copo? Já sabem, deixem a vossa resposta tanto no Spotify ou no YouTube. Queremos saber as vossas respostas. Verde concordamos, vermelho concordamos. discordamos. Quer dizer, verde Não, verde concordamos. vermelho Verde concordamos. vamos, Verde vamos. Verde e vamos. vermelho dizíamos que não, não é? Fernando Alonso. Estamos todos verdes, certo? Estamos todos Todos verdes. verdes. Estamos Ah, todos Para a malta do verdes. ok. Spotify está tudo verde. Está tudo Claro, eu verde. acho que é impossível alguém dizer Todos que não. concordamos Pois é. que Fernando Alonso era um gajo bom para ir beber um copo. Exatamente. Tranquilíssimo. George Russell. Posso justificar? É que eu sinto Podes. que Russell não era um Estás gajo ali- fixe para a noite inteira, É isso. mas se Exato. calhar A para um sério? sunsetzinho, Não, não, beber eu- um gin Não. e depois... Pá, ele é britânico. Os britânicos bebem bué. Os britânicos mas gostam o bué de pro- sair mas o de problema- pubs e não mas sei já o quê. foste ao Algarve? eu Eles acho- eles pois são é, é animais verdade. selvagens lá embaixo. Pois é, é verdade, é Eu verdade. acho que ele ia entrar em competição, não E ia ele- aguentar bem o álcool, ia ser muito E ele em termos de complicado. Ok. personalidade Nice. também às vezes não consegue Estás a ser a ver? pessoa mais... É a questão das decisões. Sim, sim, Sim. sim. Começar a fazer Não dava para a noite toda. queixinhas. Só para E- saberem em casa, exatamente. portanto, temos duas Eu tenho bandeiras mais gelo do verdes que e o duas... meu. Temos uma amarela, E uma duas pronto, vermelhas e e uma uma verde. amarela. Temos uma amarela. Bortoleto. Ah, 100%. Caipirinha. 100% Exato. caipirinha. Ainda por cima. Uma mais grande perto dos churrascada Tugas. Do Brasil, está Yeah. divertido. Exato. Exatamente. Adorava. Lewis Hamilton. O quê? Opa, eu não falo muito bem inglês, mas eu adorava. Mas disseste- Não, eu falo bem, eu falo dou-me, safo-me, estás a ver, para uma conversa, mas ele tem um inglês difícil de perceber. Ok. Ok. André. Aquele inglês vermelho britânico. porquê? Mas isso só ia ter Estás mais vestido de piada. Ferrari, Pois tu não é, podes verdade. dizer essas coisas. Acho que Pois, então,
Acho que sim. Calma, mas também estar vestido de Ferrari é uma coisa diferente de ir beber copos com o Lewis Hamilton. Ok. Olha, Calma, vocês também já. Eu vesti hoje a primeira vez de boa vontade o equipamento da Isto é Ferrari. a primeira vez que alguma coisa da Ferrari toca no corpo assim. Não, a Leonor já me fez já fez uma vez vestir uma coisa da Ferrari num vídeo. Está alguns perdido no nosso feed se alguém quiser ir procurar. Não, acho que Lewis Hamilton era um gajo fixe para me abrir a porta a qualquer concerto que eu gostasse de ir. ok. Para Boa. beber copos, eu Tu acho que. és em terceiro. Não, por eu não ser Eu em acho que ele terceiro é não que tem não muita estou a postura, dizer. se calhar. Eu ia acabar tipo numa cena bem elitista e eu só A queria única beber Pois copos. é, A única uma moda parte Milão, chata- não é? Eu só queria beber copos, percebes? A única parte chata do Hamilton é que ele tem efetivamente uma bebida, mas não é alcoólica. Ele tem tipo uma tequila sem Diz tudo álcool. sobre o homem. Exato. Olha, por Alguém, acaso é um bom alguém ponto. focado na sua carreira, sim. Não se Yeah. pode. Não se deixa distrair. Bom, Só há uma vermelha que sou eu e o resto é tudo verde. ok. Piloto com qual fazias uma emissão, isto aqui mais para o Pedro, ou Giro. fazer Ou aqui que nós, um que podcast. nós ouvíamos e que o piloto Yeah, ou fazia. que nós ouvíamos, ok. Ok. Primeiro, Piastri. Epá, eu não fazia. Eu Já fazia. tem ali um tempero especial. Yeah. Eu não me vou Mas era alongar para mesmo não ser por cancelado. isso. Ele Mas era mesmo por isso, era frio. para Não, ele é um desafiar. bocado. Ele... Eu Yeah, acho- parece eu um acho bocado que ele- frio, pá. Eu acho que ele ia ser aquele gajo mesmo tipo sarcástico constantemente. E Exato. depois, com Achas? sorte, que fazíamos emissões especiais com a mãe dele. E aí sim, Ah, rebentava ok, tudo. sim. E isso sim, rebentava tudo. Sim, senhora. Portanto, Próximo. duas verdes e duas Exato. vermelhas. Duas verdes e duas vermelhas. Está aqui uma mistura. Próximo, Leclerc. Epá, eu fazia só para ele trazer o cão e Yeah, ser pois é. incrível. Tipo, Casou e tudo mais. Tem Vermelho, muita coisa para gajo contar de agora. Ferrari está a meter- Pois é, tu. mas não sei o que é que se está a passar. O que é que se está a passar com a Tudo Ferrari? Não, que é imagina, Ferrari, tu- ele. Não. Epá, não. O Leclerc acho que ia ser. Íamos falar sobre coisas pouco xinga. Imagina, se eu fosse para tocar uma música live, Eu, Ok. não, Um eu nunca artista, ouvi uma música ótica de nenhuma artista. do Leclerc. Ok. percebes? Devo dizer. Não sei se estou a perder ou não. Estás. Mas se ele for tão bom fazer música como a conduzir. Não sei se foi um elogio, se foi uma. Claramente foi uma crítica. Fica no ar. Houve aqui um silêncio. Fica no ar. Mas sim, mas depois acho que tirando isso, acho que ia ter dificuldade com It's the Water. E acho que ia ser difícil falar. Não, iam falar do casamento, e o cão, Pronto. os Mas não lados, casei há muitos anos, pá. de tudo menos vitórias. Pronto, é válido. Isso temos os dois em conjunto. Bem, Tudo menos vitória. Lando Norris. 100%. Tudo Opa, verde. Ei, temos toda a aqui gente uma via bandeira amarela. as emissões dele na Epá. Twitch. Aquilo era Pá, queres incrível. gajo que deva ter Ele mais é histórias hilariante. do que o Exato. Lando. Yeah. Se ele fosse mesmo contar as histórias todas. Eu não vou ceder à peer pressure, está amarelo. Ok. Está Não amarelo. tá, tu rebentas sempre as dinâmicas, não há amarelo, Fernando. Ele está a inventar Ele um tá- novo passa a jogo, vida a uma fazer nova isto. regra. Ele passa a vida a inventar regras. É moldar as Opta. coisas a meu favor. Vá a verde, pode ser Pronto. é engraçado de É vez em unânime. quando. Toda a gente fazia É emissão campeão com- do mundo. com- Tá, com- tem com- coisas Sim, para dizer. tem coisas para contar. Como é que foi a Próximo. after party e isso tudo. Yeah. Exato, dá para gerir. Cola Pinto. É assim, não o conheço assim tão bem, mas também quero dar uma oportunidade, não é? Eu vou-vos dizer uma coisa. Vocês, deve estar nos highlights dele no Instagram, vão ver as stories do Cola Pinto na Não, China. é mesmo. São engraçadas? São. Ele está no meio da China, tipo, quase rural, a falar espanhol com chineses, tipo, velhos. Isso é bom. E ele está só... pá, a personalidade dele é estrondosa. E mesmo quando ele entra na grid, nota-se que ele não tinha media training nenhum, porque ele, Pois é, ele isso é dizia, verdade. ele literalmente ele dizia o que pensava e pronto. Sem isso. dúvida. Por fim, piloto com quem ias treinar? Sainz. Epá, Ia jogar paddle com o jogar- Sainz. é, exatamente, ia Íamos jogar jogar paddle paddle com o Sainz. Boa, claro. Acho que nem precisa de justificação, acho que íamos todos. Não, Jogar 100%. Ele também joga golfe, exato. E ele agora também faz pilates pela namorada. Ele tem feito aulas de pilates porque a Ah, é? Rebeca está a obrigá-la a fazer aulas de pilates. Jesus. Ok. Eu não, Vamos ver. não me apanho nessas coisas. Mas igual fico. Pronto, Bottas. É assim, qualquer coisa que o Não, não Bottas... consigo. Meu. Eu não ia. Não, é demasiado. Ele é pesado. completamente... Estamos a falar de um homem que fez um Ironman em casa. Não, não Mas dá. era mesmo por isso, é para me motivar para fazer isso mais. até podia ser bom, é verdade. Não Isso é, até não podia ser preciso bom. que alguém mostre com mão fora de forma. Eu estou neste momento. Não Não, dá. eu Sim, ia. Sim. Não dá. Yeah, Imagina, eu também não eu ia, é começava a demasiado. fazer ali 50 ou 100 km ali sem suar e não, eu ficava a me sentir mal. Pois é. Então e o Max? Hã? Então e o Max? O Máximo estar a competir, mas ele Eu também também não ia, jogar eu também não ia. paddle. Não, eu ia. O Max jogar paddle. Ah, pois o Marcos joga paddle, yeah. Exato. Pronto. Mas eu não treinava. Aí, bem, eu preciso treinar, mas também não é assim tanto. Tipo, eu não estou numa recruta. Não é? É esse. Fogo. Por fim, mas não menos importante, Adjar. Eu sinto que o Adjar é engraçado. Sim. Eu acho que ia ser um treino tipo, nós não íamos fazer nada. tranquilo. Está bombado. Não, exato. O homem está com- bombado. Yeah, ele tá- Ouve, ele se tá com vocês um não querem gigante. com o Bottas, vocês não se metam com o Adjar. Pá, mas o Bottas é mais Mas eu endurance, sinto- é mais yeah. tipo, Sim, sim. correr e bicicleta. Ai, e... eu não- eu- Pá, Vocês já uns viram, pesos, toda a gente aí levanta em uns pesos, casa, não? quem nos estiver a ver, por favor, vocês já viram as fotografias do Adjar tão nu? Parece um boi. Sugestivo, fala que ele já é meio de idade. Ah, pá, tu também não tens juízo nenhum. Mas porra, já viste aquilo? Sim, Não, mas eu sinto que eu Está conseguia uma convencê-lo matraquilha, para eu não que ele fazer também é o mesmo pequenino. que ele. Olha, é mesmo Fogo. um traquilho. Yeah. Não dá, eu gosto de começar a puxar ferro e eu fui a olhar para ele a pensar, Jesus. O único ferro que tu puxas é Onde é que eu nos vi? 20. É nos gringos e mesmo assim é mau. Bem, muito obrigada pelas perguntas. Já sabem que vocês também podem enviar as vossas perguntas
para depois participarem no nosso podcast. E chegamos assim ao final. Mas Pedro, Eu que tal? Fez-te bem este episódio? adorei, gostei muito. Ok. Muito contente. Agora vamos estar um mês sem nada, não é? Um mês de Vai seca. haver Weekend Lockup, não é mesmo? Sim, isso temos, mas não temos corridas. Não temos corridas. O que é um bocado mau para mim. Eu comecei a ver agora e estou tipo, ei, já pararam? Ei, É Por tipo, acaso apanhaste uma cena que não é muito comum acontecer. Então, depois Comportamento 3 vezes e de corridas. paramos. É mesmo tipo Então. coisas que raramente acontecem. não, mas eu vou ter tempo para ver coisas para trás, o que é fixe. É isso, é Porque um exercício fixe. Tu falaste nisso há bocado. Se tiveres F1 TV, vê só tipo Tenho. corridas random. E É dá-me bué sempre fixe. vontade de ver cenas Tipo, para antes de ir trás. dormir, vês tipo uma corrida de 2017 ou 2018. O problema fiz é o isso horário bastante. de dormir. Os highlights. Não, corridas. A corrida toda são Corridas. Não, a corrida toda. Eu deitava-me na cama e via corridas antigas. Yeah. Mas por acaso é uma grande dica, olha. Gostei. Pá, em vez de estás doom scrolling no telemóvel, estás a ver uma corrida Sabes uma antiga. coisa que eu fiz? Olha, fica aqui uma grande dica, isto é muito bom. Eu, quando foram os testes de Melbourne, na Austrália, eu estava a fazer os testes na PlayStation enquanto estava a ver. Estava a ver se os batia. E olha, não consegui bater nenhum deles, mas é uma grande dica, façam isso. É muito fixe. Vejam o tempo que eles estão a fazer e tentem bater na PlayStation. É muito Epá, giro. eu depois do Ivan Domingos ter corrido connosco no Estoril e ele ter metido pá, tipo 5 segundos em molhado, ou 5 ou mais, ou 6 segundos em molhado, eu desisti tipo, da minha vida de ser piloto. Desisti da minha vida de ser piloto. E gosto de os ver a correr e tal. E Tá ficas ótimo. por aí. De resto é só divertido. Ok. Não vale a pena contar o tempo. É isso mesmo. Boa. Bem, chegamos então assim ao final de mais um episódio e agora sim, podemos finalmente ter umas boas noites de descanso aos fins de semana e pelo menos durante um mês há pessoas que vão se entreter com outras coisas, há Sim. outros que pronto. Enfim, obrigada por estarem desse lado e vamos no próximo episódio, porque sim, deste lado vamos continuar. FL, out.